Obrigada por aceitar o nosso convite. E a minha primeira pergunta não poderia ser diferente: o que é psicossomática? Então, a medicina ocidental, ela começou a dividir o ser humano nas suas diversas partes. A medicina psicossomática, ela vem a resgatar a unidade entre corpo e mente, porque existe toda essa relação. Um pensamento leva a substâncias químicas e as substâncias químicas trazem informação para o cérebro. Então, ambos os processos ocorrem e a medicina psicossomática visa resgatar essas relações entre o pensamento e a origem das doenças. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, Exato. vai influenciar no que a gente, enfim, sente fisicamente. Exato. Isso. O processo inverso também pode ocorrer, ou seja, um determinado sintoma vai alterar o meu humor, a minha disposição, os meus sentimentos. Então, existem todas essas relações que a gente acaba estudando melhor na psicossomática. Agora, é uma coisa imediata essa relação entre, enfim, as questões psicológicas e o físico? Isso acontece imediatamente ou pode levar anos até que fisicamente se manifeste alguma coisa? Ambos os processos podem ocorrer. Eu posso ter uma situação traumática aguda, em que eu tenho uma determinada manifestação aguda, ou eu posso ter um trauma psíquico que ficou acobertado e isso pode vir a estourar num determinado momento. Então, na primeira situação, eu tenho um desencadeamento de uma situação aguda, como, por exemplo, um executivo que apostou ali na Bolsa de Valores, de repente perdeu uma bolada de dinheiro e ele acaba tendo um infarto ao saber disso. Isso é uma situação aguda. Uma situação crônica são os casos, por exemplo, de câncer, as doenças crônicas em geral. A maioria delas tem sempre o componente psicossomático. Bom, você falou do investidor que investiu errado, perdeu muito dinheiro, aí é um grande choque, enfim, infarta. Exato. Agora, as coisas do dia a dia, assim, aquelas que não chocam muito, né, mas que ao longo do tempo, né, vão, enfim, incomodando, também podem ter uma consequência, assim, séria? Claro. O estresse e a ansiedade são dois fatores, assim, que a gente mais vê no dia a dia. O estresse, ele colabora junto com a ansiedade para a obesidade e para a hipertensão. Então, são dois fatores que são resolvidos dentro da abordagem psicossomática, de uma linha, tanto pode ser pela homeopatia, como pode ser através da própria psicanálise, que é possível de fazer junto com a psicossomática. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre tratamentos, enfim, como resolver os problemas. Mas falando especificamente sobre, enfim, as doenças, eu queria saber como é que a nossa infância influencia na nossa saúde na vida adulta. Aquilo que a gente viveu lá no comecinho da vida vai influenciar? Com certeza. Então, assim, a coisa começa pela formação dos complexos. Isso é um conceito que o Jung coloca, né, junto com o Freud, mas Jung ele conseguiu ampliar muito mais esse conceito, porque trouxe à tona a história dos arquétipos e dos símbolos que ajudam na nossa conexão e na nossa formação psíquica. Então, assim, o que é um complexo? Um complexo é uma situação que ainda não foi resolvida dentro da pessoa, do ponto de vista emocional, e acaba atingindo a boa performance dessa pessoa no seu dia a dia. Então, o primeiro complexo que a pessoa tem, que vem lá da primeira infância, e talvez até no útero materno, é a formação do ânimos e da ânima. Então, as disposições do ânimos e da ânima é que vai, inclusive, definir o gênero, né? Se vai ser do sexo masculino, sexo feminino, e a partir daí, a criança, uma vez que nasce, ela tem também a formação de outros complexos, por exemplo, complexo materno, complexo paterno, o materno ligado com as questões da afetividade e do relacionamento com a mãe. Como é que a figura materna, com a sua feminilidade, vê o masculino ou o feminino, vai influenciar diretamente nessa criança. E da mesma forma, reciprocamente, com a figura do pai. Agora, a criança que é muito reprimida, por exemplo, o que é que pode, enfim, que consequências isso pode trazer para a saúde dela? Então, um caso típico que eu cito é, por exemplo, uma criança que tem falta de ar, né? Então, assim,
um pai repressor, não faça isso, meu filho, não faça aquilo, e a criança vai ficando presa. Isso pode acontecer dentro do nosso dia a dia também, né? Um adulto em que ele tem uma série de responsabilidades que vão se somando e fica faltando um componente de como drenar a energia de prazer. Então, isso que o Jung também coloca como sendo a ânima e o ânimos, a ânima está ligado com uma disposição que para o Freud seria mais relacionada ao Eros. O que é o Eros? É toda a tendência positiva e a energia que a pessoa tem para realizar as coisas. E o Thanatos, o componente do ânimos, é um componente mais masculino. Então ele vai dizer o que é o certo, o que é o errado. E essa história de colocar ordem, né, na pessoa, ordem em casa, ou a ordem em geral, ela consome energia. E a pessoa, a criança no caso, ela pode somatizar quer dizer, ela vai ter um transtorno ao nível do seu corpo físico, por exemplo, uma falta de ar. Então ela vai ficando cada vez mais reprimida e ela vai sentindo cada vez mais falta de ar. Então isso pode ser uma causa de falta de ar de origem asmática e com fundo psíquico repressor. Agora, a gente sabe que ao longo da vida a gente não consegue escapar da nada por aceitar o nosso convite. E a minha primeira pergunta não poderia ser diferente: o que é psicossomática? Então, a medicina ocidental, ela começou a dividir o ser humano nas suas diversas partes. A medicina psicossomática, ela vem a resgatar a unidade entre corpo e mente, porque existe toda essa relação. Um pensamento leva a substâncias químicas e as substâncias químicas trazem informação para o cérebro. Então, ambos os processos ocorrem e a medicina psicossomática visa resgatar essas relações entre o pensamento e a origem das doenças. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, Exato. vai influenciar no que a gente, enfim, sente fisicamente. Exato. Isso. O processo inverso também pode ocorrer, ou seja, um determinado sintoma vai alterar o meu humor, a minha disposição, os meus sentimentos. Então, existem todas essas relações que a gente acaba estudando melhor na psicossomática. Agora, é uma coisa imediata essa relação entre, enfim, as questões psicológicas e o físico? Isso acontece imediatamente ou pode levar anos até que fisicamente se manifeste alguma coisa? Ambos os processos podem ocorrer. Eu posso ter uma situação traumática aguda em que eu tenho uma determinada manifestação aguda, ou eu posso ter um trauma psíquico que ficou acobertado e isso pode vir a estourar num determinado momento. Então, na primeira situação, eu tenho um desencadeamento de uma situação aguda, como por exemplo, um executivo que apostou ali na Bolsa de Valores, de repente perdeu uma bolada de dinheiro e ele acaba tendo um infarto ao saber disso. Isso é uma situação aguda. Uma situação crônica são os casos, por exemplo, de câncer, as doenças crônicas em geral, a maioria delas tem sempre o componente psicossomático. Ou você falou do investidor que investiu errado, perdeu muito dinheiro, aí é um grande choque, enfim, infarta. Exato. Agora, as coisas do dia a dia, assim, aquelas que não chocam muito, né, mas que ao longo do tempo, né, vão, enfim, incomodando, também podem ter uma consequência, assim, séria? Claro, o estresse e